Olá, este é o tema número 9 do temário de fase A, as infradimensões. Então, o termo infradimensões quer dizer dimensões inferiores. Então, o objetivo desta conferência é que nós compreenda que como é no planeta, é dentro de nós. Então, no planeta existem as infradimensões e em nós também existem essas infradimensões, porque nós somos um microcosmo. Então, no baixo ventre estão as 7 portas que conduzem às nossas infradimensões. E essas infradimensões estão relacionadas com a lua visível. Então, assim como existe a lua que nos ilumina, uma face visível, e tem uma face que não se vê. Então, existe dentro de nós a nossa lua visível, que está representada pelos defeitos psicológicos nossos, que nós podemos perceber, nós podemos ver. E existe a face oculta. A nossa lua tem a face oculta, que está relacionada com as infradimensões do planeta, está relacionada com os eus causas, quer dizer, com o defeito capital. Então, essa lua oculta, essa nossa lua invisível, está composta pelos defeitos que nós não imaginamos que temos, porém temos. E são os eus causas. Então, cada porta dessas 7 portas atômicas corresponde a um círculo do interior da Terra, que são os círculos dantescos. Então, nós temos uma miniatura, podemos dizer assim, dessas infradimensões que estão fora, que estão no planeta. Nós temos dentro de nós essa miniatura que está representada pelas nossas infradimensões ou nossos infernos atômicos. Por exemplo, nós podemos fazer um desdobramento astral ao mundo exterior. Podemos viajar no mundo exterior e podemos fazer um desdobramento astral para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso mundo interno, um desdobramento ao nosso mundo interno. Então, como acontece no planeta, acontece dentro de nós, porque nós somos um microcosmos. Então, os defeitos estão na nossa psique e estão na nossa lua oculta e estão também na nossa lua visível. Então, esses círculos estão relacionados com os 9 planetas do sistema solar.
porque nós somos um microcosmos. Então, essas nossas infradimensões estão relacionadas com os círculos que estão no interior da Terra, e está em nós representada pelos centros, onde se refere ao determinado planeta. Então, temos o primeiro círculo que nós temos no nosso interior é o círculo da Lua. Então, esse círculo da Lua, então em cada círculo estão determinados defeitos, determinados determinados defeitos psicológicos, de acordo com a gravidade desse defeito. Eles estão em círculos cada vez mais profundos. Então, no primeiro círculo, o círculo da Lua, estão os defeitos relacionados com a preguiça. Então, a preguiça, existe um ditado que muitas pessoas conhecem, que diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Então, aí está se referindo que o defeito principal que nós temos, que deu origem ao ego, aos outros defeitos, foi a preguiça. A preguiça de praticar a magia sexual. A preguiça de eliminar defeitos. A preguiça de praticar a magia sexual gerou os defeitos. Os primeiros defeitos foram gerados pela preguiça de praticar a magia sexual. Isso nós vamos ver na conferência A Origem do Ego, que é a conferência número 50. Então, a preguiça é o defeito que nós precisamos trabalhar com urgência, porque esse defeito nos impede de trabalhar sobre nós. Nós vamos protelando esse trabalho, vamos deixando para depois, vamos deixando para amanhã, para mais tarde. Então, precisamos trabalhar a preguiça, observar, encontrar dentro de nós a causa por que nós vamos protelando o trabalho. Fazer uma prática, por exemplo, qualquer prática, uma prática de morte, uma prática de desdobramento astral, vamos observar e encontrar aí a preguiça, a má vontade. Então, desintegrando a preguiça, nós vamos trabalhar. Aí vamos começar o trabalho. Para começar, então, é preciso uma luta muito forte. Precisamos desencadear uma guerra interna, uma guerra contra nós mesmos, contra a nossa preguiça e contra todos os defeitos que aparecerem, todos os defeitos que nós, com esforço, for percebendo através do sentido de auto-observação. Então, nesse círculo, no primeiro círculo, o círculo de Lua, estão os defeitos relacionados com a preguiça. O segundo círculo, Mercúrio.
Então, o primeiro círculo está aí no corpo, aí nesse primeiro centro, no centro sexual, que está relacionado com o planeta Lua. Já o segundo círculo, Mercúrio, está aí no centro instintivo, que está relacionado com o planeta Mercúrio. Então, esse planeta, a característica desse planeta é a castidade. Porém, como nós temos o defeito desenvolvido, se desenvolveu o contrário dessa virtude que que representa esse planeta. Então se desenvolveu o eu fornicário. Então tudo relacionado à fornicação está aí nesse segundo círculo. Os defeitos relacionados com a fornicação, festa, baile, bebedeiras, enfim, tudo relacionado com a busca do prazer sexual, a busca da fornicação, está no segundo círculo, que está, então, essas portas atômicas estão no nosso baixo ventre. Então, os defeitos relacionados com a fornicação, com o eu fornicário, todos os defeitos estão aí nesse segundo círculo. Então precisamos lutar contra o eu fornicário. Tudo o que nos leva à fornicação. Então existem 3 formas de fornicação. A fornicação mental, a fornicação emocional e a fornicação física, que já é a prática mesmo da fornicação, já é o derrame das energias. Então, devemos começar a trabalhar com a fornicação mental, os pensamentos, trabalhar os pensamentos, as emoções. As emoções, e quando se vê alguém do sexo oposto fazer planos, se emocionar com essa figura. E muito mais grave é a fornicação física, já quando de fato se fornica. Então devemos começar a trabalhar nos pensamentos, que são o que são alimentados. Quando se alimentam os pensamentos, vai então fortalecendo esse eu fornicário e chega às outras formas de fornicação. Então devemos trabalhar em nós já a partir dos pensamentos, purificar os nossos pensamentos. Já o terceiro círculo, Vênus, o círculo de Vênus, está aí no centro emocional, representado aí no centro emocional, está relacionado com o planeta Vênus. Então, esse planeta é o planeta que tem o fogo, a força para o trabalho. Então, como se desenvolveu o ego, o defeito, se desenvolveu nesse círculo estão os defeitos contrários ao fogo, a esse ânimo
de fazer o trabalho. Então, aí se desenvolvem os desejos inferiores, os desejos da carne, podemos assim dizer. Então, todos os desejos têm origem de acordo com o contrário do fogo, desse ânimo de fazer o trabalho. Então, se inverte. O ego é exatamente o oposto da virtude. Então, se desenvolve os desejos e os prazeres. Toda forma de prazer se desenvolve aí nesse círculo. Então, nesse círculo estão os defeitos que buscam prazer e que querem o prazer em tudo. O prazer de dançar, o prazer de beber, o prazer de contar piadas, o prazer de jogar conversa fora, como se diz, de todos os prazeres inferiores. E é o contrário da felicidade, porque os prazeres são momentâneos, são passageiros, e a felicidade é perene, é duradoura. Então, o quarto círculo é o círculo do Sol, que vem a ser o centro da galáxia e o centro do sistema solar, e é o centro do microcosmos homem também, porque abaixo do Sol, que está aí na altura do coração, abaixo estão 3 centros e acima também estão 3 centros. E o Sol está representado aí no centro intelectual inferior, e está relacionado com o planeta Sol. Então, no planeta Sol, o planeta é responsável pelo equilíbrio. Então, o Sol, ele irradia a luz, a energia, equilibradamente em todo o planeta. Então, ele é o equilíbrio, ele representa o equilíbrio e ele prima pelo equilíbrio. Então, já como nós temos os defeitos, desenvolvemos nesse círculo estão os defeitos contrários ao equilíbrio, a tudo que se refere a equilíbrio. O equilíbrio no comer, o equilíbrio no gastar o dinheiro, o equilíbrio na conversa, o equilíbrio em descansar, em dormir o tempo necessário, e não a menos e nem a mais. Então, é o equilíbrio em geral, em todos os aspectos da nossa existência, da nossa vida, o equilíbrio. Então, nesse círculo estão os defeitos avaros, aqueles defeitos que nos fazem reter o dinheiro, reter os nossos recursos fora do normal. E também os defeitos esbanjadores, aqueles defeitos que nos fazem gastar de forma desequilibrada os nossos recursos. Todos os nossos recursos financeiros, as nossas energias, todos os nossos tipos de energia, também reter as energias de forma exagerada, não
Por exemplo, a energia física, a pessoa não fazer nada para não se desgastar, está desequilibrando a sua energia, a sua máquina, porque está economizando de forma avara a energia. Então, no contrário de avaro, é esbanjar. Então seria desgastar-se muito, desgastar-se fisicamente fora do normal. Então, exagero. Então, são os dois extremos. Ou a pessoa retém muito algo, ou ela gasta muito algo. Não se tem o equilíbrio. Então, nós devemos buscar o equilíbrio, sempre refletir no que vamos fazer, para não dar vazão aos eus avaros e também não dar vazão aos eus esbanjadores. Então, esses eus estão nesse círculo, no círculo do Sol, que é o quarto círculo, que o Sol é o equilíbrio. Então, os eus do desequilíbrio estão no nosso interior, na nossa lua, oculta, e também na nossa lua visível, estão os eus contrários ao equilíbrio. O quinto círculo está relacionado com o planeta Marte. O planeta Marte está aí no centro motor e relacionado ao planeta Marte. Então, o planeta Marte, ele é o planeta da força. Planeta da força para o trabalho, a força na palavra, melhor dizendo, a força da palavra, a força espiritual, essa gana espiritual. Então, como se desenvolveu os defeitos, nesse centro está em evidência o defeito da ira. Então, quando nós ficamos irados, nós gritamos, porque usamos a força de forma contrária. Usamos ao inverso. Então, essa força, que é uma força positiva, uma força para criar coisas positivas através da própria palavra, se usa de forma inversa, com a ira. Então, se grita, se protesta. Então, nesse círculo estão todos os defeitos da violência, relacionados com as violências, todo tipo de violência, contra a natureza, violência contra nós mesmos, violência contra os familiares, violência contra os subordinados, enfim, violência contra tudo, aquilo que venha na gana, aquilo que fira o nosso eu, esse eu usa da violência para se justificar, para se auto-manter com o poder. Então, se usa a violência. Então, os defeitos são todos os defeitos relacionados com a violência. A violência contra tudo, a violência contra a própria natureza, a natureza
fora e a natureza dentro de nós também. O sexto círculo, o círculo de Júpiter. Júpiter está relacionado aí com a glândula pituitária, representada aí o Budi em nós vai ser a nossa alma divina. Então, aí esse Júpiter é o dadivoso do sistema solar. Tudo ele dá tudo o que tem, ele dá amor, dá sabedoria, dá tudo que ele tem de bom ele dá. Então, como se desenvolveu o defeito? Os defeitos são o contrário de dar, de dadivoso, de bondade. Então, aí estão os nossos defeitos egoístas, os defeitos que querem tudo para nós. Então, os defeitos tiranos, os que praticam a tirania, que violam o livre-arbítrio, de outras pessoas, da família, os filhos, que obriga os filhos a fazer isto ou aquilo, comer isto ou aquilo, beber isto ou aquilo. Então, os defeitos tiranos, os egoístas, estão nesse nosso círculo, nesse nosso círculo interno, das nossas infradimensões. E eles estão aí para o trabalho, para o trabalho psicológico que esses defeitos estão aí dentro de nós, estão linkados aí. Então, quando um defeito se sente ferido, ele vem à tona. E ele vindo à tona, nós podemos trabalhar esse defeito. Então, é para o trabalho psicológico que eles estão aí. É o material que nós temos para fazer a obra, para fazer esta obra, este trabalho sobre nós, este trabalho de conhecer a nós mesmos. Então, no sétimo círculo é Saturno. Como ia dizendo, ele está aí na glândula pineal. Na glândula pineal. E ele então relacionado com a natureza. E o defeito que está aí nesse sétimo círculo nosso, interno das nossas infradimensões, são os defeitos que atuam contra a natureza, contra toda a natureza, contra tudo, que querem alterar a natureza, que querem escravizar a natureza, que quer colocar a natureza a trabalhar conforme os seus desejos, conforme os nossos desejos, porque os defeitos estão dentro de nós e eles vêm à tona, vêm à flor da nossa psique e agem contra a natureza. Por exemplo, quando se castra um animal, um cachorro, um gato, para tê-lo perto de nós, para que ele não saia procurar as fêmeas. Por exemplo, um gato, as pessoas castram para que o gato não saia, não vá por aí e desapareça. Então, é escravizar o próprio gato, escravizar um cachorro, castra o cachorro
para que ele não vá procurar fêmeas e permaneça aí em volta de nós. Então nós estamos, nesse caso, escravizando a própria natureza. Estamos violentos contra a natureza. Estamos mudando o curso normal, natural da natureza. E isso se torna grave, mais grave ainda, quando essa violência vai contra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a nossa energia sexual. Então, quando uma pessoa, um homem, faz vasectomia, quando a mulher liga as trompas, por exemplo, para poder fornicar, os dois fornicarem à vontade, sem ter um filho, sem ter compromissos, mais tarde, então está violando a natureza, está sendo violento contra a natureza. Está violando o Espírito Santo, que é a energia sexual. Porque a energia sexual é para transmutar e criar os corpos superiores, para nascer espiritualmente. E se faz vasectomia, ligação de trompas, qualquer outro tipo de castração, você está violando, você está impedindo, tirando a possibilidade de que essa energia seja transmutada. Então, se alguém quer transmutar as energias, quer fazer esse trabalho, não deve atentar contra si, atentar contra o próprio Espírito Santo, para então transmutar as energias e criar os corpos superiores. Então vamos ao oitavo círculo. O oitavo círculo o oitavo círculo já está no centro sexual. No centro sexual está o nono círculo. Então aí está Urano, que é a energia sexual. A própria energia aí vem de Urano. Então Urano é o planeta da verdade. É o planeta da verdade, que está nas glândulas sexuais. Nas glândulas sexuais, por exemplo, nos testículos ou nos ovários. Então, esse planeta está representado com... está aí nas glândulas sexuais, e a característica dele é a verdade. Então, a verdade, então Urano, se nós, como desenvolvemos o defeito, nós estamos contra a verdade. Então aí estão os defeitos falsificadores, que falsificam tudo. Todo tipo de falsificação está... todo defeito de falsificação está nesse oitavo círculo. Então, Urano é o planeta da verdade, que prima pela verdade. Então, como se desenvolveu o defeito é o contrário da verdade. E esses defeitos estão no oitavo círculo, na nossa oitava infradimensão. Então, o contrário da verdade é a falsificação, é a mentira. Então, os defeitos mentirosos estão nesse círculo.
estão aí localizados nesse círculo de Urano. Então, tudo o que se refere à falsificação, falsificação de dinheiro, falsificação de bebida, falsificação de religiões, falsificação de tudo o que se há, da gasolina, do óleo, combustível, falsificação de tudo. Então está aí os defeitos falsificadores, que falsificam tudo e visam ganhar dinheiro com os produtos falsificados. Então procura falsificar tudo. Tudo ele vê a possibilidade de falsificar e obter mais lucro. Então está mentindo. São os defeitos mentirosos. Já o nono círculo dantesco, a nona esfera é Netuno, que está então no centro sexual. Agora sim, essa infradimensão, a infradimensão de Netuno, está no centro sexual, está no próprio centro sexual. E a característica de Netuno é a fidelidade, a boa vontade. Então, como se criou os defeitos que estão aí nesse círculo, nessa infradimensão, são os defeitos contrários à fidelidade. Então, contrário à fidelidade é a traição. São os defeitos traidores. Então, acabamos traindo o nosso próprio Pai interno, porque temos dentro o defeito traidor. E ele está aí no nono círculo dantesco, na nossa nona esfera da nossa psique, do nosso mundo interior. Então, ele é da fidelidade e da boa vontade. Então, a boa vontade para fazer esse trabalho. Então, aí os defeitos que se desenvolvem, que se localizam nesse círculo, nessa esfera, são os defeitos da má vontade. Então, as justificativas, os lavados de mãos, as desculpas, a má vontade para tudo. Então, se tem boa vontade para fazer as coisas do ego, para fazer as coisas da personalidade, e a má vontade para fazer a obra, para fazer esta obra, porque exatamente é o contrário da fidelidade é a traição, e acaba traindo o nosso próprio Pai interno. E ao contrário de boa vontade é a má vontade para fazer esse trabalho, a má vontade para a obra. Então, nós precisamos nos auto-observar todos os nossos centros, porque os defeitos atuam através dos centros, e por aí os defeitos agem, usam a máquina humana para fazer o que eles querem. Esses defeitos da nossa lua negra, atuam através dos 5 centros inferiores, e
manobram, manipulam a máquina humana, porque nós permitimos. Porque se nós não permitir, vamos nos auto-observar e ver o que está acontecendo. O que está acontecendo na nossa máquina humana e refletir sobre tudo que está acontecendo, então nós vamos poder eliminar o defeito. Se nós percebemos a ação do defeito, onde ele está atuando, nós poderemos então trabalhar na eliminação desse defeito. Então, assim como é no planeta Terra, é também dentro de nós. No planeta Terra existem os círculos dantescos, e dentro de nós existe então essa miniatura que a nossa lua oculta está relacionada com esses círculos dantescos do interior da Terra. Estão relacionados com os eus causas, com o eu capital, com o pecado capital, que é de cada um dos 7 pecados, origina manifestações disfarçadas. Nós podemos dizer que uma manifestação pequena de um defeito capital é um emissário do defeito capital, porque ele não vem, mas ele manda, emite uma manifestação mais sutil para que nós não veja. Então, o nosso sentido de autoobservação nós devemos desenvolver praticando, e vamos ver essa manifestação sutil desse defeito capital, desse eu causa. Então, esse emissário do eu causa que vem à nossa superfície da nossa psique para agir, para se alimentar, nós vamos ver. E então vamos poder matar esse defeito, pedir à nossa Mãe Divina que mate esse defeito. Então, nós estamos dispostos, o nosso telefone está aí na tela, e nosso WhatsApp ou Telegram, estamos dispostos para responder, para esclarecer dúvidas, e também podemos enviar algum material PDF que temos para que possamos estudar e compreender um pouco mais sobre esses ensinamentos, compreender o objetivo desses ensinamentos. O objetivo é talvez muito além daquilo que nós possamos imaginar. Muito obrigado a todos e até a próxima.